Bem-vindos a mais um Conversa de Eleição, hoje com Miguel Paiares Maduro em estúdio, Fernando Medina à distância. A mais 2 meses das eleições, os candidatos presidenciais continuam na rua e agora a agitar as águas está um novo livro de Henrique Gouveia e Melo. Há uma notícia este domingo sobre o livro que dá conta de que foi depois de ler um artigo do Expresso de que Marcelo Rebelo de Sousa tencionava travar a sua candidatura por via de uma recondução como chefe de Estado-Maior da Armada que Henrique Gouveia e Melo decidiu avançar. Há uma citação que tem sido sublinhada, no entanto, Gouveia e Melo diz que se está a referir a uma alegada chantagem do governo e já veio hoje dizer que esta notícia é falsa. Miguel Paiares Maduro, do que temos conhecimento até agora sobre este artigo, parece-lhe que foi Gouveia e Melo que andou a dizer disparates, como disse hoje também Luís Marques Mendes? Eu acho que há duas interpretações possíveis, não é? E portanto, acho que mesmo a interpretação relativamente à chantagem do governo, acho uma coisa um bocadinho, devo dizer, acho um disparate em si mesmo. Quer dizer, que alguém se candidata a Presidente da República, mesmo que seja, não porque entendia que estava a ser chantageado pelo Presidente da República, mas sim porque entendia que estava a ser chantageado pelo governo, é uma coisa, não percebo que uma decisão desta magnitude possa depender de algo como isso. Portanto, desse ponto de vista, acho que essa é, aliás, a questão principal. Não faz sentido para mim que a decisão dele de se candidatar como Presidente da República possa depender de uma coisa ou outra. Seja que ele se referia ao Governo e à relação dele com o Governo e àquilo que o Governo lhe teria ou não prometido, ou iria ou não fazer e que ele achava que o Governo acabaria por não fazer. Seja porque o fez em reação àquilo que entendeu ser uma chantagem, uma pressão do Presidente da República, acho que nenhuma das duas coisas pode justificar, e é sério, alguém ser candidato a Presidente da República ou qualquer uma das duas, devo dizer. Agora, na realidade, e nós há pouco aqui, antes de iniciar o programa, estávamos a discutir isso, a fazer quase exegese do livro, porque por um lado é verdade que aquilo que ele diz no texto parece referir-se mais ao Governo que ao Presidente da República, mas depois o artigo em causa que aparece na nota de rodapé do livro, que é validado pelo próprio Almirante, é o artigo que se refere ao Presidente da República, portanto permite mais do que uma interpretação, e ele próprio veio dizer que foi mal interpretado. Eu acho, sobretudo, que há duas coisas que resultam daqui, é que o Almirante, até pela reação muito irascível que teve nesta matéria relativamente ao jornalismo, não está muito bem preparado para lidar com o escrutínio mediático e por vezes, ele pode discordar do tratamento jornalístico e podia fazê-lo, mas talvez de outra forma. Ele vai dizer que foi mal interpretado, enfim, os Presidentes da República normalmente precisam de intérpretes, mas quando vão em visitas oficiais no estrangeiro e em alguns países. Não sei, ele tem corrido tão mal várias das declarações dele, e eu devo dizer já agora, que não disse logo no início, quero dizê-lo e repeti-lo, eu sou apoiante do Dr. Luís Marques Mendes, estou na Comissão Política do Dr. Luís Marques Mendes, portanto tem esse registro de interesse a fazer, mas eu acho que isto tem corrido tão mal ao Almirante em termos de declarações, que eu não sei se ele deveria contratar um intérprete permanente para as declarações políticas que faz. Hoje li um artigo do João Marques de Almeida, que dizia uma coisa que me levou a uma interrogação, que ele dizia, o Almirante, que começou por ser visto como alguém que tinha qualidades acima de todos os políticos e da classe política e era visto como inevitavelmente o Presidente, a partir de certa altura passou a ser um desastre ao nível de comunicação. A única dúvida que eu tenho relativamente a esse artigo de João Marques de Almeida é o a partir de certa altura. Não. Ele foi um desastre de comunicação a partir do momento em que deixou o silêncio e passou a falar. E isto é que nos deve levar a uma interrogação. Na realidade, o ex-almirante só teve realmente uma imagem pública muito forte, só cresceu em termos de expectativa eleitoral, enquanto permaneceu no silêncio, enquanto nós não sabíamos nada, não ouvíamos falar de política. Quando ele passou a intervir na política, as coisas seguramente não lhe têm corrido bem do ponto de vista comunicacional, e acho que este é mais um episódio disso, porque digo, independentemente de como interpretarmos o que está no livro, que ele queria ou não dizer, em primeiro lugar, a reação dele não me parece muito equilibrada, e em segundo lugar, independentemente de ser uma chantagem do Governo ou do Presidente da República, isso por si só não pode determinar que alguém seja candidato a Presidente da República. Fernando Medina, parece-lhe que foi um erro de interpretação? Está Gouveia e Melo a ser mal interpretado ou não está a saber comunicar? Bom, eu começo também pela minha declaração de interesses. Eu não sou apoiante do Almirante Gouveia e Melo, e já expus aqui também na antena as minhas razões.
Mas eu, daquilo que me é dado a ler, do livro que vai ser editado, creio que o Gouveia Melo tem razão em invocar que foi mal interpretado e numa interpretação um pouco maldosa daquilo que são as suas afirmações. O que o Gouveia Melo diz no livro é que fez questão em que, perante a conjuntura que o país vivia, que o mundo vive e que o país vive, em que devia haver um forte ciclo de investimento na defesa. E que, se assim fosse, ele sentiria que valeria a pena continuar em missão nas Forças Armadas e aceitar ser reconduzido para chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, para chefe de Estado-Maior da Armada e depois possivelmente mais tarde para chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que constatou que não era essa a vontade do governo, nem essa a vontade do Presidente da República e que por isso achou que não tinha particular sentido continuar a ser, no fundo, como ele diz, um príncipe sem poder e poder avançar com a sua candidatura à presidência da República. Mas, Eu creio que Fernando, posso as dizer uma declarações do coisa? livro... Posso dizer só uma coisa? Eu Sim, acho é claro, que claro. do primeiro raciocínio que tu fazes, que eu acho que é perfeitamente legítimo e até talvez o mais provável, do meu ponto de vista, não devia seguir o segundo. Ou seja, não é porque ele entende que não lhe oferecem as condições para continuar a ser chefe de Estado-Maior que decide, então vou ser Presidente da República. Isso é que realmente é a minha crítica que eu lhe faço, por isso é que eu digo, isto para mim é sobretudo uma questão de fundo, é que seja uma questão, seja outra, isso não é justificação para alguém se apresentar como candidato a Presidente da República. Oh, Que é o que ele meu diz no velho. livro. Ele diz, é porque Sim. o governo me fez esta chantagem que eu decidi Não, é aquele artigo, isso ele é muito se eu claro, bem é na entendi, sequência daquele artigo que ele sim. decide ser candidato a Presidente da República. Não percebo. Se eu bem entendi, o tema da chantagem é posto ao contrário, que é acusam-no de ele estar a fazer uma chantagem sobre o governo e o presidente, que é o aumento dos orçamentos ou eu saio. Sim, sim. E ele rejeita isso frontalmente. Eu não vejo as coisas com essa dureza, como é coisa, com essa frieza de análise, quer dizer, eu percebo as próprias contradições de alguém que dedicou a sua vida e as nuances, não é? De alguém que dedicou a sua vida toda à carreira militar, a defender o país na vida militar, com distinção, tendo chegado onde chegou na chefia das Forças Armadas, na chefia da Armada, que equaciona, perante uma necessidade do país e do mundo de haver aqui um novo ciclo de investimento, que isso fosse uma coisa que lhe desse um sentido, não é? De vida e de missão, que ele pudesse continuar, e que a partir de certa altura não entendeu que houvesse essas condições e por isso entendeu que não havia sentido em continuar e por isso poderia, como ele próprio diz, então vou candidatar-me, como isto mostra também um problema dos atuais decisores políticos, eu vou-me candidatar então ao sítio onde terei poder para então interferir nessa escolha. E por isso, eu, desta vez, e volto a sublinhar, não sou um apoiante do Almirante Gouveia Melo, desde a primeira hora, sou um não apoiante desde a primeira hora da sua candidatura, mas creio que ele não tem nada que eu lhe consiga sequer censurar nesta declaração. Já que estamos a Agora, falar, numa leitura mais eu ia questionar, já que estamos a falar do Almirante Henrique Gouveia Melo, neste momento já é possível colocá-lo numa área política para as eleições? Bom, era essa a questão precisamente que eu gostava de ir. O Miguel referiu aqui há pouco o João Marcos de Almeida, quando diz a declaração de infeliz João Marcos de Almeida. Eu espero, aliás, que ele também, que João Marcos de Almeida, tenha feito a sua declaração de interesses de potencial ou daquilo que ambiciona ser, que é ser a voz por trás de um futuro primeiro-ministro André Ventura e, no fundo, capitanear para ali o que é toda a extrema-direita mais cabrosa, camuflada de um intelectualismo que mais não faz do que esconder esses aspectos precisamente profundamente negativos desses blocos de extrema-direita, que aliás João Marcos de Almeida dá voz com toda a regularidade nas colunas do Observador e noutros espaços. É de facto um comentador que prima por não ter qualquer pejo em se deslocar da verdade, de a desviar tudo ao serviço, e por isso creio que João Marcos de Almeida está na sua caminhada, que é legítima do ponto de vista pessoal, que é, no fundo, procurar encostar-se o mais possível ao Chega, para, perante a eventualidade de um governo Chega, ele aparecer
todo afoito, colado a esse projeto. Sobre a posição de Eu Gouveia acho Melo. que relativamente à questão do Almirante, a questão coloca-se fundamentalmente no seguinte: o Almirante afirmou-se no nosso quadro político como o candidato antissistema. Mas o candidato antissistema que não tinha os problemas de André Ventura. Isso não é um racista, não é um xenófobo, não é um empoderado, não é um radical, não é alguém que tenha pessoas totalmente impróprias à sua volta, que ele próprio seja uma pessoa imprópria. Podemos discordar do Almirante, mas não é o caso. E isso aliado ao facto de vir de fora dos partidos, a um sentido e a uma imagem de autoridade, a um estatuto que o de ser Almirante das Forças Armadas lhe dá. O Almirante era, de certa forma, a pessoa que encarnava o eu venho cá pôr os políticos do costume na ordem. E o que é que aconteceu ao longo do tempo? Aconteceram dois fenómenos. Por um lado, e aqui o Miguel tem razão em sublinhar esse aspecto, de cada vez que o Almirante foi fazendo declarações sobre como ia pôr o país na ordem, em cada vez que falava violava uma norma constitucional, aquela que ele tem que primeiro jurar e defender quando for, se um dia tomasse posse como Presidente da República. E por isso fê-lo começar a ter alguma contenção. O segunda nota foi a entrada de André Ventura na campanha. É que André Ventura, com um bom instinto político, percebeu que aquele posicionamento do Almirante, a primeira vítima iria ser André Ventura e o Chega, porque ele estava sentado em cima, o Almirante, de certa forma, absorvia na íntegra, em primeiro lugar, o que é o eleitorado e o discurso do próprio Chega. Aliás, até se falou de um entendimento e de uma tentativa por parte do Chega de que o Almirante aceitasse o apoio do Chega e aceitasse ser o seu candidato, coisa que o Almirante, e bem, na minha opinião, rejeitou. Ora, isso fez André Ventura entrar na liça. Quando André Ventura entra na liça, isto muda o mapa e o posicionamento do Almirante. É que o Almirante deixou de poder ser o candidato antissistema, porque esse espaço, André Ventura tem ali um papel importante. E André Ventura, aliás, sinalizou que o Almirante agora era o candidato do bloco PS-PSD, aproveitando pelo caminho para desvalorizar Marcos Mendes. E é isto que está a demonstrar esta progressão nas sondagens dentro do Almirante, que é no fundo uma queda sistemática das sondagens, porque o Almirante, que começou como ser um homem fora do sistema e que reunia amplos apoios por causa disso, caminhou para ser um candidato do sistema, está a caminhar para ser um candidato com capacidade de abrangência à esquerda e à direita, e a incógnita que, aliás, vamos ter é se ele vai conseguir adaptar-se. Aqui o Almirante também uma palavra de elogio à sua capacidade política em fazer esta mudança. A grande incógnita é saber se ele vai conseguir ter esse papel ou se os candidatos assumidos, já mais estruturalmente assumidos como candidatos do PSD e do PS, vão conseguir ter espaço para o ultrapassar. Considera, Miguel Paes Maduro, que Henrique Gouveia Melo, com o novo posicionamento, pode estar a colocar em risco candidaturas como de António José Seguro e de Luís Marcos Mendes? Não, ele perdeu o seu espaço político inicial, pelas razões que o Fernando escreveu e muito bem. Perdeu esse espaço político de ser o candidato antissistema. E está à procura de encontrar dentro do sistema um espaço político. Lembram-se no início, quando falámos aqui do António José Seguro, que eu de forma provocadora até disse ao Fernando, bem, ele vai ter um outro candidato do centro-esquerda. e é aquilo que se está a confirmar. Exatamente. Como se está a confirmar, porque ele acha neste momento que o espaço político... a grande velocidade. Exatamente. que é aí que provavelmente pode conseguir ir recuperar de alguns votos que está a perder. Mas também não está a conseguir, porque eu acho que o eleitorado acaba por perceber que estas inconsistências, incoerências revelam algo problemático para quem se propõe vir a ser Presidente da República. E, portanto, ele
nestas inconsistências, nestas constantes mudanças de posição, nestas reações algo às vezes desabridas, mesmo quando possa ter razão, acaba por, pela primeira vez que está a ser sujeito a um escrutínio público a que todos os políticos estão sujeitos, demonstrar que se calhar não tem o perfil necessário para exercer certas funções políticas. Já agora uma questão para Fernando Medina sobre António José Seguro. O candidato agora apoiado pelo Partido Socialista mostrou a certa altura uma entrevista ao Jornal Público alguma dificuldade em colocar-se no quadro político, em posicionar-se. Entretanto já veio esclarecer que é da esquerda moderada e moderna. É natural esta hesitação, Fernando Medina, para um candidato presidencial? Eu acho que o próprio António José Seguro, se eu não estou a falhar as próprias palavras que referiu, que terá dito que não tinha sido um momento feliz da parte dele. Pronto, e de facto concordo com ele nesse aspecto. António José Seguro é aquilo que ele sempre foi na vida, é um social-democrata, é alguém que pertence à área do centro-esquerda, é alguém que tem uma visão progressista da sociedade, que tem uma visão não revolucionária da transformação social, é uma pessoa com valores, princípios que o colocam claramente na área da social-democracia, é uma pessoa com capacidade de diálogo transversal a vários setores da sociedade portuguesa e creio que, e por isso acho que era o que ele devia ter dito com a maior das naturalidades, porque é isso que corresponde ao facto. Talvez tenha ali sobreposto uma certa preocupação mais estática do que estratégica, mas que até a mim me pareceu um pouco deslocada, porque para um candidato como António José Seguro passar à segunda volta precisa ter uma capacidade razoável de unir o centro-esquerda nesta primeira volta. E depois então sim fazer um esforço de alargamento dessa base numa segunda volta. Mas sem essa capacidade prévia de o fazer, terá sempre bastante mais dificuldades e por isso eu acho que essa declaração não foi bem, porque não corresponde, foi injusta para com ele próprio. Isto é, ele veio tentar fugir por uma questão tática a uma definição que ele nem precisa de hesitar, é dizer, aliás, António José Seguro já tinha dito mais do que uma vez isso nesta campanha. António José Seguro está mesmo naquela posição muito simples, ele não está naquele debate que às vezes estão algumas personalidades do PS que dizem mas você é muito mais próximo do Bloco que do PS, ou você é isto e aquilo. Não, António José Seguro é um homem da linha social-democrata do partido. O partido é um partido social-democrata, pela concepção internacional que tem esta expressão, só temos aqui em Portugal, pelas nossas vicissitudes democráticas, é que temos 2 partidos da área social-democrata no nono, enquanto, apesar de claramente o PSD ser na área do Partido Popular Europeu, mas por isso acho que não há dúvidas sobre qual é a identidade de António José Seguro, nem o sítio, nem o espaço onde ele se posiciona, e volto a sublinhar aquilo que já referi. Acho que o centro-esquerda deve, na minha opinião, olhar com atenção que neste momento tem um candidato com essa origem, com possibilidade de ir à segunda volta, não tem 2, nem tem 3. Quero só dizer uma nota, porque sim, para avançar. Sim, em 30 segundos, que é justo que lhe diga. Que diga isto. Creio que o Almirante Gouveia Melo teve uma intervenção muito lúcida e muito importante sobre o tema da imigração. Teve lúcida e corajosa. E da mesma maneira que eu acho que nós podemos discordar de muitas coisas, e eu não tenho sido particularmente meigo com o Almirante em muitas circunstâncias, tenho que reconhecer que ele fez uma declaração que não foi para a bancada, não foi para a esquerda, outras terão sido já nesse navegar nessa direção, mas foi uma interpretação genuína e muito importante no atual contexto que estamos a viver, e um elemento de demarcação muito importante relativamente às forças xenófobas e racistas que hoje vêm ganhando espaço no nosso espaço mediático. Vamos avançar. Já agora, para me dizer, eu concordo sobre a imigração. Concordo com este ponto. Manifestou-se, recordar que Henrique Gouveia Melo manifestou-se contra a nova lei. Acho que é justo fazer este reconhecimento que o Fernando faz. Vamos avançar para outro tema que marcou os últimos dias. O vice-presidente do Chega, Pedro Frazão, enviou uma mensagem de apoio num congresso de extrema-direita do grupo Reconquista. Entretanto, André Ventura vem esta tarde, pouco antes de gravarmos o nosso programa, dizer que, apesar de o Chega não estar associado a esta associação, há pontos em comum.
Miguel Paes Maduro, como é que olhou para estas declarações de André Ventura e também esta participação? André Ventura diz uma coisa e o seu contrário nessa declaração. E falo, não é por acaso, é intencionalmente. Isto é uma estratégia. Primeiro ponto, porque é importante que as pessoas saibam, este movimento Reconquista é um movimento que defende ideias completamente inaceitáveis e que eu acho que a quase totalidade dos portugueses não concordará. É um movimento que defende, por exemplo, que as mulheres não devem sair de casa, defende que as mulheres não devem ter direito a voto. Portanto, o mesmo André Ventura, que num minuto fala da necessidade de proteger as mulheres contra um risco de islamização, que é apenas de uma minoria muito pouco relevante então em Portugal, de certos cultores islâmicos, de diminuir e discriminar as mulheres, é o mesmo que depois faz um flerte, namora com este tipo de grupos que defendem isto. E o aspecto muito claro é o seguinte: ele não desautorizou a participação do vice-presidente do seu partido no Congresso daquele movimento político. Este é o ponto que resulta claro da declaração dele. Ele, no fundo, tenta banalizar essa participação, como fosse normal um vice-presidente do Chega participar a título de vice-presidente do Chega ali, sem que isso implicasse alguma associação a um movimento político que defende aspectos chocantes como estes. No fundo, é um bocadinho como se ele dissesse que estivesse a falar de um coito político não consumado do Chega com o movimento Reconquista. Mas ele faz isto de propósito. Faz isso porquê? Porque ele quer, ao mesmo tempo, permanecer como popular junto daquele grupo bastante minoritário, mas ainda assim que existe, de uma extrema-direita absolutamente inaceitável e que defende valores deste tipo, mas que o André Ventura não quer perder como parte do seu eleitorado potencial. Mas como sabe que, por outro lado, há parte do eleitorado do Chega que também compreende que estas posições são completamente inaceitáveis, tenta ao mesmo tempo distinguir-se e separar-se. E isso, do meu ponto de vista, só revela a falta de princípios políticos nesta matéria. Fernando Medina, parece-lhe possível dizer que o Chega tem uma identidade própria ao mesmo tempo que tem pontos de concordância com associações como o Grupo Reconquista? Acho totalmente coerente. E a identidade própria do Chega é mesmo a identidade central que está deste movimento Reconquista. É exatamente a mesma. O Chega é um partido racista, é um partido de xenófobo, é um partido intolerante, é um partido que apregoa esses valores. E neste momento a nossa vida pública é assim, neste momento só é enganado quem quer ser enganado. Pronto, quem está chateado com o sistema, quem está chateado com tudo e com todos, quem gosta de canalizar a raiva, pronto. Quem quer desvalorizar o Chega porque acha que isto no fundo, depois são todos iguais, é como se fosse o Bloco do lado esquerdo, ou então não são assim tão maus, não deve haver linhas vermelhas, no fundo são um bocado o oportunismo político, aqueles que estão muito nessa linha e que querem uma aproximação entre o centro-direita democrático e esta direita extrema, vão no fundo desvalorizando. Mas a questão é só uma: o Chega é aquilo que é e não é diferente. É um partido racista, é um partido xenófobo, é um partido intolerante e que tenta disfarçar que é B. Aliás, como disse o Miguel, disfarçar que é B. Por isso, quer dizer, quem ainda tem dúvidas sobre isto está a se enganar a si próprio. O Chega, repito aqui sobre o Chega, aquilo que já várias vezes referi sobre Trump. Quando Trump estava nas campanhas eleitorais, ninguém queria acreditar no que ele dizia. Não o levavam a sério. Diziam que aquilo que ele estava a dizer, depois ia chegar lá, ele não vai poder fazer, as instituições são muito importantes, há o check and balances, nada daquilo ele vai poder pôr em prática, tudo desculpas de um certo eleitorado de direita para poder gerir esta sua contradição entre ter uma pessoa de extrema-direita a liderar um bloco de direita. E nós em Portugal estamos na mesma linha, estamos aqui num campo em que há uma cobertura e até uma simpatia, e permite-me, Filipe, aliás, que comece por este ponto, uma simpatia absolutamente intolerável por parte dos mídias no nosso país com André Ventura.
que lhe dão uma cobertura absolutamente excessiva e desmesurada, quando André Ventura não tem nada de notícia para dar em matéria nenhuma. Não há uma entrevista a um líder partidário quando está num ciclo de entrevistas a propósito do orçamento, ou a propósito de uma moção de confiança ou de censura. Não é isso. André Ventura está permanentemente, como tem sido dito, em todos os canais de televisão, todos os rádios, todos os espaços, e quando não está e não é convidado, marca conferências de imprensa no mesmo dia. Não sei se já chegou àquele recorde do professor Marcelo, que marcou, quantas foi? Para aí 4 ou 5, para o mesmo dia, nos seus tempos de presidente do PST, mas se for preciso ele marca 4 ou 5 ou 6 ou 7, não interessa, porque ele vive disto. Para Agora, um terminar, partido com estas características, e foi por isso que lá mandou um vice-presidente do partido, foi por isso que ele falou nesse evento, é por isso que ele não vai a outros eventos, não fala noutros eventos de outros partidos políticos, porque isto faz parte da sua constituency. Este grupo Reconquista, este movimento Reconquista, como o Miguel sublinhou, faz parte do que é o núcleo do eleitorado que o Chega representa do ponto de vista eleitoral, porque não é o Reconquista que representa este eleitorado, é o Chega que representa, e por isso ele foi falar para o seu eleitorado, dizendo as coisas. Depois chega cá fora, tenta suavizar, tenta dizer o contrário, tenta depois dizer coisas que são coisas de rir à gargalhada, diz que não dá lições sobre a defesa dos direitos das mulheres, não se conhece nenhuma medida do Chega relativamente a medidas de defesa dos interesses das mulheres, conta pelo contrário, diz que os outros têm que concordar com o Chega, mas eles não têm nada a concordar, eles concordam com o Chega, ou melhor, o Chega defende aquilo que eles pensam. Deixemos tapar os olhos, deixemos usar paninhos quentes sobre o Chega, sobre André Ventura. André Ventura dá corpo. Eu não me interessa quem é que é André Ventura na sua vida privada. Isso é absolutamente irrelevante. Não me interessa André Ventura que escreveu a sua tese de doutoramento. Interessa-me André Ventura político. Que valores, que ideias dá voz a André Ventura? André Ventura é um político racista, xenófobo, intolerante, que está a causar profundos danos na nossa vida política e no nosso convívio, no nosso diálogo democrático, que está a atacar as minorias que são indefesas do nosso país, que está com isto a causar danos à nossa economia e que está a ganhar na base de uma política espetáculo que a comunicação social tem promovido. temos mesmo que terminar, mas queria só fazer uma questão. Miguel Paiás Maduro, como é que viu a coligação ou o acordo entre PSD e Chega na Câmara de Sintra? Eu se fosse militante do PSD em Sintra, ter-me-ia oposto a essa coligação e, portanto, não concordo com essa coligação, mas é uma decisão a nível local. Eu acho que os partidos têm de respeitar também as estruturas locais, mas, do meu ponto de vista, é uma decisão errada. Muito obrigada, Miguel Paiás Maduro. Filipe, Sim, só uma rapidamente, linha sobre porque isso, temos que libertar. O grande tema com a candidatura em Sintra é que Marco Almeida nunca anunciou que o iria fazer. Fernando, eu acho que Marco por acaso Almeida aí ele disse que não. É uma declaração dele antes das eleições a dizer que não estabelecia linhas vermelhas. Por acaso eu penso que ele fez essa declaração e, portanto, deixou aberta a possibilidade de poder fazer isso. Não sei se foi suficientemente audível. Ficamos por aqui. Certo é que levou também alguma insatisfação por parte da Iniciativa Liberal, que fazia parte da coligação, que retirou o apoio à vereadora que acabou por ser eleita. Miguel Paiás Maduro, Fernando Medina, muito obrigada. A conversa de eleição regressa na próxima semana.